Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá? Eu sou o Anderson e a partir de hoje eu trarei casos reais de crimes e não crimes que viraram filmes. E ano passado, aqui no meu canal, eu relatei um caso que aconteceu nos Estados Unidos que ficou conhecido como o caso Dália Negra. Então, eu narrei o caso, né, todo. E é o que eu vou fazer aqui hoje. E toda segunda-feira vai ter vídeo falando sobre um determinado filme que foi baseado em uma história real. E então eu vou narrar esses fatos e depois eu vou falar do filme. E para a estreia desse quadro eu resolvi trazer A Fera da Penha barra O Lobo Atrás da Porta, que na verdade é um filme que se inspirou nesses eventos que aconteceram em 1960 e não ele foi baseado nos fatos que ocorreram. Fatos esses que eu irei narrar. Isso deve ter confundido a sua cabeça. Bom, esse vídeo, assim como os outros que eu farei desse quadro, ele terá duas etapas. A primeira etapa é do fato relatado e o segundo é falando sobre o filme no qual o caso foi inspirado. Então, eu vou começar com o caso. Neide Maria Maia Lopes nasceu em 2 de março de 1937 no Rio de Janeiro. Ela era uma moça solteira e morava com os pais em Jacarepaguá, e na época dos fatos ela tinha 22 anos. Ela gostava muito de ler, principalmente a coluna diária de Nelson Rodrigues da série A Vida Como Ela É, que era publicada diariamente pelo jornal carioca A Última Hora. E ela gostava principalmente de casos criminais. O ano é 1959 e durante uma de suas vindas ao trabalho de trem na estação Pedro II, que hoje em dia é o Central do Brasil, ela foi cortejada por Antônio Couto de Araújo. Então ele se aproximou dela, viu que ela estava lendo o jornal, viu que ela estava lendo a coluna do Nelson Rodrigues e disse que também gostava muito de ler as colunas dele. Tudo isso para ter o que puxar, né, de assunto com ela. E no começo ela não deu muita atenção, mas depois ela acabou se rendendo aos encantos do Antônio. Então os dois passaram a se encontrar no horário do almoço. E esses encontros aconteciam na casa de um amigo do Antônio que emprestou as chaves a ele enquanto ele estava viajando. A Neide não sabia nada da vida do Antônio e o Antônio também não sabia nada da vida da Neide. Mas aos poucos o Antônio ia conhecendo a fria personalidade da Neide. E mesmo assim ele decidiu levar essa relação adiante. Então, logo após 3 meses de relacionamento, casualmente a Neide encontra um amigo do Antônio que faz uma revelação bombástica. O Antônio era um homem casado e pai de 2 filhas, Tânia, a Taninha, de 4 anos, e a Solange, de 1 ano e alguns meses. Óbvio que essa notícia para ela foi um choque. E para ela, assim, tudo bem ele mal falar da vida dele, agora, assim, esconder que ele era casado, isso para ela foi o fim. Daí ela pressiona ele para que ele deixe a família dele e passe a ficar com ela. E aí então ele diz que vai dar o jeito, e aí ele fica só enrolando a Neide. Daí a Neide deu um prazo de 1 semana para que ele se separasse de sua esposa. E depois de ter pedido esse tempo, ele continuou enrolando a Neide e ele não se separou de sua esposa. Então ela resolveu pôr em prática o seu plano diabólico. Plano esse que ela passou de 6 a 8 meses elaborando. O começo desse plano foi o seguinte: ela passou a observar os horários do Antônio e conseguiu o endereço da casa dele.
Então ela passou a observar também o horário e a rotina da família do Antônio. E enfim ela começou a pôr em prática o seu maligno plano. Daí a Neide bateu na porta da casa do Antônio sem que ele estivesse em casa, e quem atendeu foi a Nilza, a esposa dele. Ela então chegou muito simpática, muito carismática, dizendo que também se chamava Nilza, dizendo que estudou na mesma escola que a Nilza, inclusive na classe dela, só que aí a Nilza não se lembrava dela, e então a Nilza diz: foi no Duque de Caxias? E ela responde: sim, isso mesmo, no Duque de Caxias. E aí a Nilza diz: poxa, eu não consigo lembrar de você. Daí então ela diz que o motivo real de estar ali na casa da Nilza era que ela estava apaixonada pelo irmão da Nilza e queria a ajuda da Nilza para conquistar o irmão dela. Daí então ela entra na casa, ela começa a observar a casa, ela conhece as duas filhas e aí então a partir desse dia ela passa a se tornar amiga da Nilza. Então, aos poucos, a Neide foi ganhando confiança da Nilza, não só da Nilza, mas também da Taninha. E um dia a Neide estava visitando uma amiga dela na Penha e ficou curiosa porque ela viu um bando de urubus sobrevoando em uma área. Daí então tinha uma pessoa passando na hora e ela, curiosa, perguntou: por que aqui tem tanto urubu? Aí a pessoa disse: não, é porque aqui é o matadouro do bairro e ali ficam os cadáveres dos animais que são abatidos. Então a Neide começou a arquitetar, a bolar um plano. Daí então a Neide, dias depois, ela comprou uma arma calibre 22. E um certo dia, em seu trabalho, ela estava conversando com amigos e ela perguntou se uma arma calibre 22 seria possível matar uma pessoa. E instantaneamente, uma das pessoas que estava conversando com ela diz que uma arma calibre 22 não é possível matar uma pessoa assim instantaneamente. Que para matar uma pessoa tinha que ser uma arma de calibre 32 e que o ideal seria uma arma de calibre 32 para matar uma pessoa assim de imediato. Daí então a Neide volta nessa loja e compra uma arma calibre 32. E a Neide, ela continuava frequentando a casa do Antônio e sempre que ela podia, ela fazia perguntas sobre a família para se manter mais informada e cada vez mais assim íntima da família. E ela também estava cada vez mais informada sobre a vida do Antônio. Profissionais da área da psicologia disseram que a Neide via a Taninha como um obstáculo e que na cabeça dela, se o Antônio não tivesse nenhuma filha, ele poderia deixar a família para viver com ela. E dentre as perguntas que a Neide fazia para Nilza, ela perguntou o seguinte: qual era a coisa que o Antônio mais amava no mundo? E então a Nilza respondeu assim, de imediato, que era a Taninha, sua filha mais velha. Daí as visitas passaram a ficar cada vez mais constantes, bem mais que antes. E aí então ela levava mais brinquedos, bombons e ganhava cada vez mais a confiança da Taninha e da Nilza. Então, dentre os encontros que a Neide teve com o Antônio, ela perguntou: você ama mesmo a Nilza? Daí então ele se espantou, porque ele nunca tinha falado sobre a vida íntima dele, ele nunca tinha falado sobre a relação dele com a esposa, e muito menos ele tinha falado o nome da esposa para Neide. E daí então, curioso, ele pergunta a ela onde foi que ela arrumou essas informações. Daí então ela responde friamente que não só conhece a esposa, mas também conhece a casa e toda a intimidade dele.
E durante essa discussão que eles tiveram, ela ameaçou o Antônio, dizendo que ia matar a família dele caso ele não se separasse da sua esposa. Daí então ele não levou aquela ameaça a sério, ele achou que ela estava blefando e ele foi para casa assim tranquilamente, achando que ela não ia fazer nada com a família dele. Daí, na manhã de 30 de junho de 1960, a Taninha parecia que estava adivinhando que algo de ruim iria lhe acontecer. É que na manhã daquele dia ela não queria ir para a escola. Daí então a Nilza arrumou a Taninha, deu a ela o café da manhã e a levou para a escolinha. Na verdade não é escolinha, é dessas casas que eu acho que ainda existem ainda hoje. Essas casas que funcionam como creche, né, onde as crianças elas passam o dia todo. Então, à tarde, a diretora dessa escolinha recebe o recado de uma vizinha dizendo que a Nilza não ia buscar a Taninha e quem iria buscar seria a vizinha da Nilza. Então, como nessa creche não tinha telefone, a Neide ela ligou para uma vizinha dessa creche, se passando por Nilza, dizendo que quem iria buscar seria uma vizinha. Então, o recado foi dado e a Neide foi lá para essa creche buscar a Taninha, que recebeu ela com braços abertos, com muita intimidade. Inclusive, a Taninha chegou a chamar a Neide de tia. Daí, a Neide levou a Taninha para Penha, para casa dessa amiga que morava perto do matadouro. Aí a Neide passa a tarde toda lá com a Taninha na casa dessa amiga e essa amiga chega a questionar o porquê que ela está com aquela criança. E aí a Neide responde que aquela criança é filha de uma amiga dela que ela está tomando conta. E daí conversa vai, conversa vem, a Neide está ali folheando uma revista e de repente ela pede à amiga uma tesoura emprestada. A amiga traz a tesoura e então ela corta uma mecha do cabelo da Taninha, tira uma página dessa revista, ela embrulha o cabelo da Taninha e coloca em sua bolsa. É como se fosse uma espécie de prova. Então, às 8 da noite, a Neide sai da casa de sua amiga com a Taninha. Nisso, a Nilza já estava desesperada, já estava assim, com a mão na cabeça, sabe? Procurando a sua filha. E óbvio, ela já tinha ido à escolinha, mas aí a diretora informou que a Taninha foi pega por essa suposta vizinha do telefonema. Daí então foi todo mundo para a delegacia e o Antônio ele já suspeitava do envolvimento da Neide no rapto de sua filha Taninha. Só que aí ele não pôde dizer no momento porque eles assim, tinha um caso com a Neide. Então, para ele naquele momento não era viável contar a verdade do envolvimento amoroso dele com a Neide. E quando a Neide sai da casa da amiga, ela passa em um armazém e compra uma garrafa de álcool. Daí então a Taninha pergunta o que era que tinha ali naquela garrafa e a Neide diz que tinha um remédio porque ela ia ficar doente e ela ia dar o remédio que estava dentro daquela garrafa. E a Neide leva a menina para o matadouro e a Taninha já estava ali aflita, já estava ali com medo porque o lugar era escuro, então a menina queria a mãe dela, era uma criança, né, gente, de 4 anos. Então a Neide saca a arma calibre 32 e dá um tiro na nuca da Taninha. Em seguida, ela tira o álcool da bolsa, joga na Taninha e taca fogo no corpo da menina. E os funcionários do matadouro escutaram o barulho do tiro, eles foram lá verificar o que era e quando eles chegaram, eles encontraram o corpo da Taninha em chamas. Então eles resolveram
ligar para a polícia. E a Neide, depois que cometeu esse terrível crime, ela foi para casa tranquilamente como se não tivesse acontecido nada. Por volta das 10h30, a polícia vai até a casa da Neide e passam a revistar a casa e encontram a principal prova do crime, a arma. E então eles levam a Neide para a delegacia. Na delegacia, a polícia interroga a Neide, só que ela permanece friamente calada e quando ela falava alguma coisa, ela dizia que não tinha nada a ver com o assassinato da Taninha. E como a Nilza e o Antônio eles estavam à procura de sua filha, a notícia se espalhou rapidamente, assim como o corpo da criança que foi encontrado. Daí então a polícia decide levar a Neide até o local do crime. Chegando lá, a Neide fecha os olhos e diz que não aguenta ficar ali e que levasse ela de volta para a delegacia, que chegando lá ela contaria tudo. Daí a polícia levou ela de volta para a delegacia, só que na delegacia ela permaneceu calada. A polícia passou 12 horas interrogando a Neide e ela sempre negava. Na época, o jornalista Saulo Gomes era um jornalista conceituado e muito respeitado. Daí então, ele foi até a delegacia e pediu permissão para entrevistar a Neide. A permissão foi concedida e ele entrevistou a Neide na delegacia para a rádio na qual ele trabalhava, a Rádio Continental, e a entrevista foi transmitida ao vivo. E todo mundo já estava sabendo que a menina tinha sido sequestrada e assassinada e já tinham uma suspeita. E então aquilo ali viralizou assim rapidamente e ela era interrogada constantemente e ela se sentia pressionada, principalmente a cada vez que o Saulo perguntava o porquê que ela matou a Taninha. E ela perde a paciência e o medo e ela responde: Quer saber? Eu só não matei a família toda porque não deu tempo. E a essa altura já tinha uma multidão enfurecida na porta da delegacia querendo linchar e matar a Neide. Daí ela decide contar detalhadamente como ela conheceu o Antônio, como ela se infiltrou na casa do Antônio, como ela entrou na vida dele, como ela arquitetou tudo, até chegar na morte da Taninha. A Neide foi conduzida à penitenciária Lemos de Brito, que fica em Bangu, e 4 meses depois aconteceu o seu julgamento e ela foi sentenciada a 33 anos de prisão, onde ela cumpriu apenas 15 anos. Enquanto esteve presa, a Neide carregava com ela uma boneca onde ela dizia que era a sua filha. Tem uma parte nessa história em que eu não sei se é verdade, mas dizem que ela chegou a engravidar do Antônio, mas ele pediu para que ela abortasse e ela chegou a abortar a criança. O casal, Antônio e Nilza, se reconciliaram, se acertaram e tiveram mais 3 filhos. Além desses 3 filhos, eles tiveram 6 netos e 2 bisnetos. Hoje a Neide mora na zona norte do Rio e ela raramente sai de casa e os seus vizinhos disseram que a única coisa que ela faz é assistir televisão. E hoje na Penha, onde ficava o matadouro, existe uma praça onde tem um memorial em homenagem à Taninha. E no túmulo da Taninha, hoje existem diversas cartas de agradecimento de pessoas que acham que ela virou uma santa e concedeu milagres. Bom, eu agora vou para a segunda parte do vídeo, que é falando sobre o filme. Eu não vou me alongar muito para o vídeo não ficar muito grande, beleza? Então, o filme em questão poderia ser o filme O Lobo Atrás da Porta, mas não é. O filme O Lobo Atrás da Porta é inspirado no caso Fera da Penha.
Ou seja, ele é inspirado porque ele pega muitos elementos da realidade e não se apega aos fatos, tendo liberdade para construir a sua própria narrativa. Por exemplo, o nome dos personagens mudaram, o estudo psicológico dos personagens também. Enquanto a personagem Rosa é uma mulher tímida, serena e submissa, a Fera da Penha era uma mulher que era o oposto dela, tanto que fez ameaças ao Antônio, enquanto o Bernardo, ele é um homem rude, ele é um homem assim autoritário, que chega a humilhar a Rosa, a personagem da Leandra Leal. Outra evidência é quando o delegado ele menciona a Fera da Penha dentre os casos que ele fala, né, assim, dos relatos criminosos que aconteceram e que chocaram o país. E fora também que a história é passada nos dias atuais. O filme O Lobo Atrás da Porta é um filme extraordinário e eu recomendo que você assista porque ele é um filme assim muito, mas muito bom. E tem um outro filme que se inspirou também nesses fatos, se chama Crime de Amor de 1965. Não adianta você procurar por ele porque ele é um filme impossível de se achar. Eu também estava muito querendo ver esse filme, só que eu não consegui achar porque ele é uma relíquia. E o Lobo Atrás da Porta conta com um elenco, olha, extraordinário. Com a Leandra Leal, o Milen Cortaz, a Fabiola Nascimento, o Juliano Casarré e uma participação da atriz Thalita Caraúta, que deixa o filme mais leve com a veia cômica que essa atriz tem. Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Beijo aí, continue se cuidando, tá? Que infelizmente essa pandemia não passou. E segunda-feira eu volto com mais um Filmes Baseados em Fatos. Eu vou trazer mais um caso e vou falar sobre o filme que foi inspirado nesse caso, certo? Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.